Olá, boa noite, está começando o Esporte Mais comigo, Gabriel Plaza. Roberto infelizmente teve alguns problemas pessoais e não vai poder vir, então estou aqui no lugar dele. Roberto, um grande abraço para você. E hoje eu estou com o técnico do Mauá Futebol Clube, o grande amigo Fernando. Tudo bem, Fernando? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Prazer obrigado estar aqui por com ter vocês vindo. novamente, né? Sempre bom estar participando. É isso aí, o Fernando está aqui hoje para falar do Mauá, que infelizmente saiu da Bzinha do Campeonato Paulista. Era um time que a gente esperava que fosse longe, infelizmente não foi, mas tudo bem, bola que segue, ano que vem tem mais. E a gente começa com a pergunta do dia, que é a seguinte: qual clube paulista vai se dar melhor no final de semana? A gente vai passar a tabelinha daqui a pouco para vocês, e aí depois vocês comentam no nosso Facebook, facebook.com/tvmaisabc, ou no nosso e-mail, esportemais@tvmaisabc.com.br. Você deixa lá a sua resposta para falar qual time vai se dar melhor nesse final de semana. E vamos começar falando do Corinthians, o Corinthians que treinou para jogar esse final de semana, e a gente tem as imagens do treino do Corinthians. É isso aí, o Corinthians vai enfrentar o Paraná. Eu já vou começar com o meu convidado para ele já dar o pitaco dele dessa rodada. Corinthians e Paraná, o Paraná, lanterna do campeonato, conseguiu empatar com o São Paulo, que é líder do campeonato na última rodada. O que você acha desse jogo? E boa noite de novo. Boa noite. Eu acredito que vai ser um jogo duro, né? Porque esse empate contra o São Paulo, que é um dos líderes do campeonato, deu uma motivação, né, para o Paraná. Então, como o Corinthians também é um time que vai precisar da vitória, acredito que seja um jogo de placar mínimo ali, né? O Corinthians precisa realmente da vitória, vem tropeçando, o Osmar Loz já tem gente que está pedindo a cabeça dele no comando. Me fala, você que é técnico, me fala quão difícil é quando não vem os resultados e o time começa e você vê a torcida falando na sua orelha. Como é para um treinador isso? É uma situação que você tem que acabar se acostumando, né? Porque o treinador ele vai ser passível de erros, né? De derrotas, de vitórias e de empates, né? Então, eu não tive... A minha cobrança maior foi comigo mesmo, né? Foi a sequência que a gente teve de derrotas no final da segunda fase, chateou mais a mim do que, né? Mas, assim, lógico que a gente se prepara para uma situação dessa, né? Não deve estar sendo fácil para ele. Corinthians, um time de massa, ele é um técnico jovem, né? Deve estar sofrendo pressão pra caramba. Ainda mais depois do Carille ter dado muito certo, mais ou menos no mesmo cenário que ele. Então, para ele tá muita pressão. Você falou do Mauá, que infelizmente caiu nessa última fase. E eu queria que você falasse pra gente como foi, como que o Mauá começou bem, um empate, uma vitória. Depois teve 4 derrotas seguidas. Fala pra gente como foi essa campanha durante todo o ano e esse finalzinho que infelizmente não deu certo. Ficou um pouquinho de tristeza, né? A gente sabia que poderia avançar mais. Fizemos uma grande campanha por a equipe ser nova, não ter nenhum ano de fundação. Nós avançamos entre os 3 da chave com a pontuação altíssima, né? E na segunda fase estávamos bem, lideramos. Na segunda rodada tínhamos 4 pontos e naquele jogo contra o Flamengo em casa que a gente perdeu o pênalti, que perdemos gol e perdemos de 1-0 ali, deu uma desestabilizada, né? E depois, futebol, a fase virou um pouco, perdemos 3 jogos de 1-0, onde
tivemos chances de ganhar e, infelizmente, serve de aprendizado, né? Infelizmente, o Mauá tá fora, mas para um time que é novo, que é recentemente criado, foi bastante longe. E a gente aqui da TV Mais, do Esporte Mais, dá os parabéns. Você sabe que eu dou particularmente os meus parabéns, que eu gosto muito de você, gosto de todos os atletas do Mauá e gosto muito do Mauá. Mas voltando a falar um pouco do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar do São Paulo, que também entra nesse final de semana em campo e ele está treinando para jogar a 21ª rodada. E aí, Bruno Pérez, tá na régua, hein, cachorro? Olha o que eu vi aqui, perseguia quando eu vou aqui. Eu vim seguir com ele. Listo. Dale rápido. ¿Qué tocó? Ahora, vamos acá. Ahí. No, dale. Bien. Pessoal, para pegar lá. É isso aí, o São Paulo vai jogar nesse final de semana. Vou pedir para colocar a tabela de jogos desse final de semana, dos clubes paulistas no Campeonato Brasileiro. Eu e o Fernando vamos falar sobre esses jogos. Santos e Bahia, o Santos conseguiu um empate fora de casa na Libertadores, venceu o Cruzeiro, vem de 3 jogos sem derrota. O que você espera desse time do Santos? Sábado, às 4 horas da tarde. Jogo duro também. Assisti alguns jogos do Bahia, apesar dos resultados não estarem vindo. É uma equipe que sabe o que faz dentro do campo, né? Então, acredito que seja um empate ali. Um empate. O Bahia tem um time muito bem formado, principalmente o meio de campo do Bahia, um time muito forte, que não sei porque não está conseguindo engrenar ainda, mas é um time muito forte. Palpite de placar. Falou que é empate, quanto? 1-1. 1-1? 1-1. 1-1, resultado bom. O Santos jogando em casa. Próximo jogo é Corinthians e Paraná. Paraná e Corinthians, sábado às 7 horas. O que você acha desse jogo e palpite de resultado? Eu vou apostar no Corinthians, porque meu sogro é corintiano, né? Então, pra me chegar bem lá na sogra. Com certeza. 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. Com o jogador favorito dele, Romero. Romero, infelizmente não vai jogar, foi expulso no último jogo. Verdade, desculpa. Foi expulso, que até o Gum falou que o VAR ajudou, mas nem tem VAR no Campeonato Brasileiro ainda. Mas o Romero não vai jogar, mas o Corinthians vai ganhar de 2-0 com 2 gols de qualquer outra pessoa. Vamos ver o próximo confronto. São Paulo e Ceará, domingo às 11 horas da manhã, o líder do Campeonato Brasileiro, jogando contra alguém que está tentando sair da zona incômoda e está conseguindo. O Ceará vem conseguindo bons resultados ao longo do campeonato, mas vai pegar o líder fora de casa. Ceará numa franca recuperação depois da chegada do Lisca, né? Mas eu acredito que dá São Paulo 1-0. São Paulo 1-0, São Paulo continua na liderança. E o jogo provavelmente o mais esperado dessa rodada, que é um jogo entre o Palmeiras, que está em ascensão, contra o Internacional, que no começo do ano ninguém esperava que o Internacional fosse ir tão bem. E tá bem, tá disputando lá nas cabeças. Então, Palmeiras e Internacional lá no Beira-Rio. Quem você acha que sai com a vitória? Olha, jogo duro também. Estilos de jogos parecidos, né? Que acredito que deu um empate também, 2-2. 2-2 empate? 2-2. Empate com bastante gol. Empate com gol. Né? Eu acho que o Palmeiras ganha, hein? A gente vai para um rápido intervalo agora e volta daqui a pouquinho para falar mais sobre Mauá, para falar sobre Corinthians, para falar sobre Palmeiras. Então não saia daí. Estamos de volta e já vamos voltar falando do Palmeiras. O William concedeu entrevista coletiva lá na Academia de Futebol.
Vai ser um jogo, né, onde todo mundo gosta de jogar, né? Com certeza aí o estádio lotado, né? Toda vez que você enfrenta o Inter ali é um jogo muito difícil, indiferente da situação que se encontra. Então hoje eles vivendo aí um grande momento, né, na vice-liderança, mas, né, com uma sequência positiva de bons resultados, né? Com certeza o estádio vai estar lotado, né? Porém também a gente vai com força máxima, né, com todo o respeito, mas se impondo, a gente quer chegar também na ponta da tabela, né? Então acredito que temos tudo para poder fazer um grande jogo, todo mundo ali muito concentrado, mobilizado para executarmos uma boa partida. Tem um pessoal dizendo que, né, o Palmeiras não toma gol há 8 jogos e tal, mas também não pegou grandes adversários nesses 8 jogos assim. Todo mundo do meio da tabela para baixo, não pegou nenhum dos times que estão entre os 10 primeiros, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Você concorda? Você acha até que ponto a melhora é sentida em campo por vocês, assim, no aspecto defensivo? E se esse é um grande teste, porque, como a gente estava conversando aqui, o Inter é um time que está lá em cima e disputando o título. Eu acho que da nossa parte, a gente tem que ter respeito com as opiniões externas, né? Porém a gente sabe que todo jogo ali é difícil, indiferente da posição que as equipes que a gente está jogando contra, né, estão. Porém, eu acho que, né, as vitórias, né, ou não os gols tomados, ele tem todo o mérito da nossa parte, tanto da parte do Filipão, da comissão técnica e atletas, que tem feito aquilo que ele tem pedido, né? Todo mundo se dedicando muito dentro de campo, e acho que esse é o espírito, indiferente se a gente vai jogar contra o Inter ou contra o Vitória, que está numa situação ruim, né? Acho que domingo realmente é um jogo extremamente difícil, de uma equipe de qualidade, porém temos tudo para estar mantendo esse bom nível. É isso aí, o William falou. O Palmeiras vai jogar esse final de semana contra o Internacional fora de casa, espera a vitória. A gente vai falar um pouquinho mais do Mauá, porque como eu já disse no primeiro bloco, o Mauá saiu precocemente. E eu quero saber do Fernando os planos para o próximo ano do Mauá, quais os seus planos. Quero saber um pouquinho mais aí. Eu tive uma primeira conversa, né, com o Betinho, que é o vice-presidente, uma conversa animadora, né, com os diretores também. Agora a gente está esperando o presidente nos chamar para conversar, né? Mas o plano do Mauá é muito grande. Eles passaram algumas coisas para mim, não querem parar. Os jogadores que ficarem, que renovarem o contrato com outros que buscam jogar no Mauá vão treinar, vão estar em condições de fazer amistosos, né? Para o ano que vem não deixar escapar esse acesso aí, que foi tão sonhado por nós, né? Por detalhes que a gente já viu, os erros que dá para corrigir, que dá para subir no ano que vem. O Mauá tem um time muito forte esse ano, já mostrou que tem um time muito forte. E renovando, trazendo novos jogadores, tem tudo para subir no próximo ano. Iremos estar acompanhando agora esses jogos dessas 8 equipes, né? Já tem jogadores que fizemos contato, né? Então são jogadores que vão agregando. A gente quer, né? Fica triste, todos nós ficamos muito tristes, porque queria dar alegria para a torcida, né? Para a população de Mauá, e a gente... na volta foi uma decepção muito grande para todos nós, né? Mas sabemos também que, por todas as dificuldades do primeiro ano, de jogadores vindo da várzea, a gente foi muito bem, superou a expectativa da maioria das pessoas, né? Sim, a gente, pelo Mauá Futebol Clube ser um time novo, a gente não esperava que fosse tão longe, foi tão longe, então não precisa pedir desculpa, porque foi além das expectativas, com toda certeza. A gente vai falar um pouquinho do Santos agora, que está com um problema na Conmebol. O Carlos Sanches pode ter sido escalado de forma irregular e o Cuca falou sobre isso. Deixar de falar para vocês que o caso do Sanches não nos cabe, a nós, jogadores e comissão técnica, a nossa parte nos cabe dentro do campo. A gente conseguiu um empate lá e temos um jogo da volta que, se temos uma vantagem, uma vitória, a gente passa adiante. Nós vamos trabalhar em cima disso, porque juridicamente não entendo muito, nem gosto muito, sinceramente, porque desgasta muito, né? E a gente não sabe o que é certo, o que não é certo, se vale commit, se não vale commit, se a Conmebol falou, não falou. Isso aí é problema do jurídico
e eles vão cuidar. A gente tem que ficar à parte disso, senão a gente esquece do principal nosso, que é dentro do gramado. É isso aí, o Carlos Sanches. Pode ser que tenha atrapalhado o Santos, mas a gente espera que dê tudo certo. Vamos falar um pouquinho dos times aqui da região que entram em campo nesse final de semana pela Copa Paulista. A gente tem a tabelinha aí para ver os jogos. O São Bernardo, sábado, às 3 horas, enfrenta o Santos B, aqui em São Bernardo do Campo. E no sábado também, às 3 horas, tem clássico, Santo André e São Caetano. Quero saber o seu palpite, principalmente do clássico. E lembrando que o Luca, nosso repórter aqui da TV Mais, vai estar sábado lá no Bruno Daniel para acompanhar esse jogo. Eu quero saber, Santo André e São Caetano. São Caetano é líder do grupo. O Santo André vem bem, mas ainda tá chegando. E o São Caetano já é líder do grupo. Jogo duro, né? Tivemos a oportunidade de fazer um jogo treino contra o São Caetano. A equipe muito boa, muito bem treinada pelo Pintado, né? Com o Christian, jogadores experientes. O Santo André a gente tem um carinho especial também, né? Pelo fato do meu pai ter sido ídolo do Santo André, né? Então, vou chutar um empate 1-1 para ninguém ficar triste, né? Ficar em cima do muro Eu é a melhor hora agora. Nessa eu vou ficar em cima do muro. Tá certo. Fernando, eu quero te agradecer. Obrigado, Gabriel. Mais uma vez. Obrigado a você e a TV Mais, né? Por ceder o espaço pra gente aí. Vocês foram muito importantes na nossa trajetória esse ano, abriu portas, não só para mim, mas como para o Mauá Futebol Clube, né? Somos muito gratos a vocês. E eu agradeço você, agradeço sua participação, agradeço também o Mauá por sempre ceder jogadores e principalmente o Fernando para estar aqui. Infelizmente esse ano não deu, mas ano que vem tem mais campeonato. Eu fico aqui, um grande abraço e um bom final de semana para vocês.